Oi, gente! Que bom ter vocês de novo aqui conosco mais um sábado no Aliadas com Ali Clem. E hoje o papo é com mães atípicas, essas duas mulheres maravilhosas que vão dividir com a gente as agruras, mas também as lindas descobertas de uma maternidade atípica, né, gurias? Então aqui a Naege De Luca, a Bruna Oliveira, mães, a mãe do Lorenzo, mãe do Pedro, mais do que isso, né, escrivã de polícia, empresária, mas aqui na condição mesmo de mães atípicas. Os meninos têm transtorno do espectro autista e a gente sabe que essa é uma das grandes barreiras a serem quebradas agora, é fazer com que a sociedade compreenda que sim, é diferente, é atípico e olhar com esse olhar mais gentil, não só para as crianças, mas também para as famílias que estão envolvidas, né? Gurias, o que vocês começariam já dividindo com a gente? São tantas mães que nos acompanham, mães, pais, que vocês gostariam de começar expondo? Lourenço tem uma mutação genética bem rara. Somos 1.098 no mundo, até a última... 1.098 no mundo inteiro. Nas últimas contagens. E o Lô tem transtorno motor do desenvolvimento, ele tem 5 anos e é não oralizado. Graças a Deus a gente tem uma condição, tem um plano de saúde que, apesar de ter sido judicialmente, a gente está conseguindo acesso às terapias, ele começou as terapias cedo, então ele está com um desenvolvimento bom. Eu consegui, como eu trabalho na polícia, eu consegui redução de carga horária, então eu consegui fazer cursos, me aprimorar para estudar bastante, né? A gente vira a especialista da mutação do filho da gente, a gente que vira. E tenho muito orgulho do meu piazinho, amo demais ele. E queria que o pessoal entendesse que a nossa vida é difícil, a nossa vida é difícil porque tem muitas questões que é sempre com briga, é sempre com luta, mas a nossa vida também é uma vida muito feliz, muito alegre. A gente ama tanto o filho da gente como qualquer outra mãe ama o seu filho, né? Então, só para as famílias entenderem que a gente é gente, pessoa de carne e osso, ele também, né? Apesar de ele ter as diferenças dele, mas todo mundo é diferente, né? Eu acho que, só antes da Bruna falar, não tem como mãe, já não sei, eu vou chorar aqui nessa conversa inteira, porque como mãe a gente sabe que o que mais a gente quer é que o filho tenha saúde e seja feliz. E aí eu fico pensando, né, muitas vezes a dificuldade talvez de vocês é que o filho de vocês tem uma saúde física, né, claro, de repente vai ter dificuldades motoras, de socialização, mas vocês querem que eles sejam felizes e nós temos que ajudar. Nosso dever como sociedade é ajudar, porque estamos falando tanto em diferenças, né? Aceite o diferente. Então, sim, são diferentes e nós vamos ajudá-los a serem felizes. Tu, Bruna, o Pedro já tem 11 anos, então tu já tem uma jornada mais longa. Como é que tu vê essas mudanças que foram acontecendo ao longo dos últimos anos? Então, Ali, primeiro, muito obrigada, né, por a gente estar aqui. É um assunto tão necessário, né? E, assim, o Pedro, eu comecei a perceber com 1 ano e meio, e aqui eu quero deixar um recado para todas as mães, que ninguém conhece o nosso filho melhor do que a gente, porque eu escutava que era coisa da minha cabeça, que não, levava nos médicos, enfim, e todo mundo dizia que não tinha nada, que estava tudo certo, mas eu sabia que alguma coisa ali tinha, porque eu sempre li muito. Eu sempre, essa etapa, o que tem que ser, né? Então eu sempre fui muito atrás de informação e começava a ver que algumas coisas não estavam batendo. Então eu levava em neuro e tudo e todo mundo falava, não, é procurar pelo em ovo, sabe? Enfim. Aí até que com 4 anos, olha só, de 1 ano e meio para 4, e a gente sabe que meio ano faz toda a diferença. Faz toda a diferença. De terapias. Na vida infantil da criança. Quanto Exato. mais cedo tu iniciar o processo, 6 meses pode mudar de ser uma criança com uma qualidade de vida muito boa ou não muito boa. Exatamente. Porque tem janelas neurológicas, né? Então, por exemplo, a da fala se fecha com X, né? Então, quanto antes de começar a fono, melhor. Então, o Pedro, assim, a gente bateu com 4 anos, alguns ainda dizendo que não, mas eu falava, não, gente, foi uma saga, eu digo que foi a saga do diagnóstico, assim.
E na época era só eu e o Pedro, né? No caso era uma mãe, né, solo com ele, cuidando de tudo. E claro, ainda bem que eu tenho meus pais, foram quem sempre me ajudaram, mas é muito desafiador. Eu lembro que eu ia para terapia, aliás, mães, né? É muito importante, porque quem cuida de quem cuida, sabe? Então, assim, busquem, tu não precisa fazer tudo sozinha, tu não deve estar sozinha, né? Então, busca tanto da família quanto uma terapeuta, porque foi muito importante para mim. Eu lembro que eu chegava para ela e falava assim, meu Deus, eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada. Ela assim, Bruna, ter um filho pequeno já dá um cansaço. Ter um filho pequeno separada, sozinha, dá mais cansaço ainda. Um filho pequeno, sozinha, com uma deficiência, é claro que tu vai estar cansada. Então eu chegava lá, tipo assim, meu Deus, tá tudo errado, e ela me ajudava a colocar, não, o que a gente vai fazer? Pro Pedro, pra ti. Então, assim, é muito importante, foi muito importante, não só as terapias do Pedro, como claro, pra mãe. Claro, porque vocês têm que estar no seu melhor estado, exatamente, na essência, para poder performar a favor do seu filho, segurar todas as broncas. E também, não é só cuidar da criança, né? É cuidar do entorno. Porque eles vão pra escola, né, meninas? Sim. Eles vão pra rua. E aí, como é que é? É bem desafiador, né? Eu acho que não dá pra te romantizar uma maternidade atípica. Ela é muito difícil. Ela é muito difícil porque a gente tem muitos obstáculos, né? O início, um diagnóstico é um choque pra todo mundo. Eu bati o carro 4 vezes logo do diagnóstico, porque pra gente é o fim de uma idealização, que todo mundo idealiza um filho. E tu vê que não é assim. E aí que a gente vê que aquilo é o início de uma jornada que pode ser bonita e que tu tem que entender que o teu filho é uma pessoa diferente e ela não é aquela pessoa que tu projetou nela, né? Com relação ao que tu estava falando antes, de ajuda da sociedade, o que mais me dá medo, fora as crises de epilepsia dele, o que mais me dá medo nessa sociedade é que a sociedade consiga tirar dele a autoestima que eu estou tentando construir nele. Porque vai ter muita gente que vai tentar tirar. Porque eu sempre digo para ele, meu filho, tu tem uma questão, tu é diferente, tu é não oralizado, tu usa um aplicativo de comunicação para falar, mas tu não é nem melhor e nem pior do que ninguém. Todo mundo é diferente, então... Só que eu sei que muita gente ainda vai tentar fazer com que ele se sinta menos do que os outros. Até mesmo por uma incapacidade dessas pessoas, não estou justificando. Sim. Na verdade, contextualizando que tem muitas pessoas que talvez desconheçam ou que são ignorantes no sentido realmente assim, de não compreender que é uma situação diferenciada, que é uma situação de saúde. E até achei interessante, ele consegue se comunicar, então, por meio de um aplicativo. Sim, a gente está trabalhando para ele se comunicar. Até a escola foi sensacional. Eu fiz esses dias uma pranchinha de comunicação alternativa da história dos 3 porquinhos e as profs passaram lá para todo mundo. Então, eu sempre chego, os coleguinhas dizem, o Lourenço não fala. E eu digo, mas ele fala aqui, ó. Ele fala aqui. Aí, nos últimos anos, as escolas têm sido inclusivas, né? E isso é um debate constante. Eu já ouvi algumas pessoas dizer, mas tem que ser separados. Eu, particularmente, sou totalmente a favor da inclusão, porque o mundo tem que ser inclusivo, né? Um aprende com o outro. A criança típica, ela aprende também. Então, como é que vocês veem isso? Assim, faz diferença esse contato? A Bruna tá me olhando porque já passou por experiências difíceis também, né? Sim, sim. Tu diz deles estarem inseridos numa realidade, que é o mundo. Sim. No caso, o mundo da criança é muito a escola. Muito. Eu acho que até 1 ano e meio atrás, ali, o meu Instagram ele era fechado, né? Até que muitas pessoas falavam, Bruno, tu teria tanta coisa legal para compartilhar. E aí, quando eu pensei nessas questões do Pedro, que como ele tem 11 anos, eu já eu tenho um caminho, né? Então eu olho para aquela Bruna lá de trás, tenho vontade de abraçar e falar, meu Deus, sabe? Pode ser um pouco menos difícil, desde que tu esteja cercada, né, de um bom advogado, das terapias. Então, claro que ali tem a questão do nível, né? Do nível de autismo. No caso, o Pedro é nível 1 de suporte. Então, as pessoas falam, nossa, mas nem parece. Isso é um clássico. Gente, autismo não tem cara, né? É uma alteração no cérebro.
Então, por ser muito leve, a gente no colégio teve muitas dificuldades e num dos primeiros colégios que o Pedro foi, eles simplesmente pediram na época a gente não tinha ainda batido o diagnóstico, eles simplesmente falaram, o colégio não tem como lidar com teu filho, tira e pronto. Né? Quais eram as dificuldades? Quando ele tinha, ele demorou muito para falar, né? Ele foi falar mesmo depois dos 4 anos. Ele brincava sempre mais sozinho e como ele na época não conseguia falar, então ele tinha muita questão do toque, então ele empurrava. Ele não se expressava de forma verbal e aí acabava parecendo agressivo. Isso, né? Então, nesse primeiro colégio, quando ele tinha lá 4 anos e pediram simplesmente tira o teu filho, né? Todo mundo falava, Bruna, eles não podem fazer isso, a lei tá do teu lado. Só que naquela época eu estava tão fragilizada, porque ter o diagnóstico que nem, né? A Nádia falou, tudo muda, né? Enquanto as outras mães estão levando o filho no futebol, na natação, a gente está levando na fono, na psicóloga, na terapeuta ocupacional. É outro mundo que a gente está descobrindo. Então, naquela época, eu estava muito frágil e não fiz nada em relação a esse colégio. Simplesmente retirei porque eu falei, se eles não sabem lidar com meu filho, eu não quero meu filho aqui, né? Você não queria que ele fosse uma pessoa não grata, né? Exatamente. Então, naquela época, eu não fiz. Hoje, que eu ainda tenho esses desafios, né? Só que hoje eu tenho suporte, hoje eu tenho conhecimento. Eu sempre digo, né? Conhecimento é poder. E a gente não pode ficar à mercê do que as instituições estão falando, tira, não tira, reduz o horário, não põe ele. Então, quando a gente tem esse conhecimento e a gente vai atrás de um bom advogado que abraça a causa junto contigo e com boas terapias, dá mate, sabe? Deu mate ali. Tu precisa ter. Então, é isso que eu gostaria que as mães que estão começando façam isso desde o início, porque eu fui fazer faz pouco. E até comentei com outra mãe atípica, que eu falei, hoje eu tô forte, então hoje eu consigo ir lá puxar as outras mães, né? Mas é um processo. E até mesmo fazer o que a gente está fazendo aqui, né, Bruna? Que é dar aquela palavra acolhedora e dizer assim, você não está sozinha. E essa é uma das razões pelas quais eu convidei vocês e a gente está falando sobre isso, que é para as mulheres e para os homens também, para as famílias entenderem que vocês não estão sozinhos. São muitos casos e é por isso que me assusta um pouco as dificuldades que as pessoas têm de lidar com tais circunstâncias, né? Não foi uma nem duas vezes que eu já vi situações de uma criança que estava claramente tendo uma crise e as pessoas ao redor ficam nervosas, né? Eu imagino o que vocês não sentem numa situação dessas, porque não é só o lidar com o filho, é lidar com o outro, o que vão pensar, como é que eu vou estruturar isso? Eu vejo que tem 2 lados. Eu acho que a inclusão, ela tá engatinhando ainda. Eu nunca tive um colega que tivesse deficiência. Tenho 38 anos, nunca tive um colega que tivesse deficiência. Aí tu diz no teu trabalho, inclusive. Quando eu fui... quando tu era na escola. Na escola. E eu acho que tem boa parte da sociedade que não tem tolerância, mas tem boa parte das mães das crianças atípicas que acham que a sociedade tem que acertar. Eu não acho que a sociedade tem que acertar, eu acho que a sociedade tem que tentar se aproximar do meu filho. E tudo bem errar, se tu tentar de uma maneira genuína. Se uma mãe chegar e dizer, o meu filho quer brincar com o teu filho, ele pode ir, ele vai bater, alguma coisa assim, eu estou extremamente aberta a conversar sobre isso, entende? Eu acho que as mães atípicas também, até por já ter passado por tantas situações, né, mas tu tem que abrir, porque as pessoas não têm obrigação de saber. O meu filho tem uma mutação genética rara, as pessoas não têm obrigação de saber como é que se lida com ele, né? Então, é o meu papel fazer isso, é o meu papel fazer aquela mediação ali. Então, eu acho que dá pra fazer uma coisa melhor, sabe? Mas tem que ter boa vontade de todo mundo. Né? E as mães é muito importante, olha, as mães dos coleguinhas, sabe? Porque criança, elas reproduzem muito o que elas aprendem em casa. Então, isso, graças a Deus, assim, ali onde hoje o Pedro estuda, as mães acolhem muito, né, o Pedro e eu quando eu cheguei no colégio, há 4 anos atrás, eu peguei e falei, olha, me apresentando no grupo das mães que já existia, eu falei, olha, eu sou mãe do Pedro, né, ele vai ser o único aluno de inclusão da turma, então qualquer coisa vocês podem vir conversar comigo
tranquilamente. E o colégio me repreendeu, dizendo que eu não deveria ter Pois dito. eu ia te perguntar, porque a princípio as escolas não avisam. E isso já aconteceu comigo, daí ao contrário de eu ficar na dúvida e não saber como lidar, e inclusive se eu poderia fazer o approach na mãe, porque a gente não sabe, né? E por que isso, Bruna? Então, aí o que me falaram, a gente não costuma falar, nem a professora sabia que teria um aluno especial. Mas ele não tem um currículo personalizado? O Pedro não precisa, porque ele não tem o cognitivo dele, é mais a questão da pensamento rígido, né? Então, tu não pode usar parábolas, assim, pra isso tu falar que tá chovendo canivete, ele vai achar que tá chovendo canivete. Então, o Pedro, ele não tem problema cognitivo, mas ele é muito literal, o pensamento é rígido, o joguinho tem que ser daquele jeito, se não for já, né? E aí ele tem a questão da impulsividade, que ele não consegue controlar e por isso ele precisa de suporte, né? Mas enfim, eu falei, bom, eu até falei pra minha terapeuta com a do Pedro, de novo, né, a ajuda das terapeutas, vou sempre bater nessa tecla, ela, Bruno, tu tá certíssima. Porque senão fica assim, uma criança sem limite, uma criança mal educada, uma criança... E elas não têm obrigação de saber. Então eu falei, gente, tá aqui, não vou esconder, jamais vou esconder alguma coisa do meu filho. Isso eu acho muito preocupante, as mães que escondem os Porque diagnósticos. não é vergonha nenhuma, aí é que tá. Eu já ouvi muitas mães me dizerem, eu não quero que meu filho seja rotulado. Mas pra mim, isso é uma forma de capacitismo. E eu me coloco no lugar daquela criança e penso, poxa vida, eu sou diferente. E a minha mãe não quer dizer que eu sou diferente. Por quê? Porque ela me acha inferior, sabe? O Lô nunca. O Lô, com 1 ano e 9 meses, a gente começou a fazer terapia, tivemos o diagnóstico. Começamos a fazer com 1 e 6, ele teve o diagnóstico com 1 e 9. E ali eu já abri, porque eu pensei, eu tenho orgulho do meu filho, da pessoa quem ele é, com autismo, sem autismo, com transtorno, sem transtorno. Até porque tu vê que são pequenos guerreiros, né? Que também estão ali tentando melhorar cada uma das atividades. Quais são as atividades mais corriqueiras para esses casos? Vocês mencionaram fono, a própria terapia, eventualmente, fono, terapia ocupacional, o Lô faz fisioterapia por causa do transtorno motor. Neuro. E aba. Aba, que eu comecei a fazer o aba no passado, no Pedro, porque não é uma terapia O que é barata. aba? Desculpa. A aba é uma terapia com alta intensidade, que na verdade, a aba é uma ciência, mas aí tu faz uma terapia aplicada no aba, que é a terapia do comportamento, né? Só que a carga horária é muito alta, mas é a única que tem comprovação científica de eficácia. E isso tudo os planos de saúde cobram? Eu fui judicialmente. Eu também. Mas isso em função agora dessa discussão quanto ao rol taxativo, não? Desde os 2 e 9 que eu tive que entrar na justiça. Isso. A gente foi no passado também e aí que a gente conseguiu a terapia aba, só que o Pedro já estava com 10 anos, né? Claro que sempre é o momento, mas se eu soubesse de tudo, que depois eu fui me informar, que depois... Da neuroplasticidade. A neuroplasticidade. Eu teria começado lá com 4 anos, né? Então, por isso que eu falei, não, eu vou falar para quantas pessoas eu puder, comece o quanto antes. A aba, ela é cientificamente, né? Nos Estados Unidos ela é super difundida, então... É uma terapia muito cara. E a população de mais baixa renda não consegue ter acesso. Mas assim, tu consegue aprender muito na internet com profissionais bons, tem pessoas boas e sérias na internet que tu consegue aprender e que tu consegue aplicar a terapia com o teu filho, entende? Que seria a saída para esse nosso país, né? Isso vocês falando e eu fiquei aqui pensando a quantidade de pessoas que não têm a informação e se tem a informação, não tem os recursos. Mas é por isso que a gente está aqui e, gurias, eu agradeço profundamente a disponibilidade de vocês e a generosidade em compartilhar também, porque é algo muito pessoal, mas também é de todos nós, né? Vocês estão falando não é só em prol dos filhos de vocês, mas em prol de uma vida melhor para todos nós, porque eu também quero que os meus filhos estejam completamente conectados com os amigos deles que, porventura, tenham essa ou aquela diferença. E é por aí que a gente vai, né? Então, eu agradeço muito vocês. E para quem está nos assistindo, se identificou de alguma forma, tiver alguma dúvida, pode até chamar as gurias, né? Posso falar uma frase? Claro, deixa o recado de vocês. Tem uma frase que eu acho que a gente tem que difundir
no colégio, na sociedade, nos vizinhos, que tem que ficar muito claro o seguinte: inclusão é um direito, e um direito não é um favor. Tá? Então, os nossos filhos têm direitos, e o nosso papel e de todo mundo é fazer com que eles sejam cumpridos. Não preciso dizer mais nada, né? Então fica aí esse recado, e um recado também de muito amor e de esperança. Obrigada, Gurias. Obrigada, Ali.